Boa noite a todos e a todas. Saudações a todos que estão aqui nos acompanhando ao vivo, a nossa live de lançamento do Projeto Trilhas. E, inicialmente, eu quero fazer a minha audiodescrição, né, para vocês. Eu sou a professora Edgleuma Andrade, docente aqui da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. Sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos castanhos escuros, levemente ondulados, curto na altura dos ombros, uso óculos de grau, estou usando batom vermelho, estou usando uma blusa vermelha de gola alta no pescoço e sem mangas. Neste momento eu estou no meu ambiente de trabalho home office, né, domiciliar em casa, na minha residência. Atrás de mim tem uma estante de livros, e eu estou aqui na minha casa, no município de Mossoró, Rio Grande do Norte. Bom, antes de iniciarmos a nossa live propriamente dita, eu quero fazer um registro, né, aqui, para todos vocês, deixar o meu registro de indignação aos mais de 500 mil mortos pela Covid-19 no Brasil, me solidarizar com as famílias e fazer um chamado aos nossos governantes para a valorização da ciência, do SUS e pela garantia de vacina para todos. Bom, nós vamos iniciar aqui a nossa atividade de hoje. Antes de iniciarmos a nossa live com a nossa convidada, eu quero fazer uma pequena apresentação breve do nosso projeto de extensão, dizer para vocês o que é o Projeto Trilhas, como é que ele funciona e qual é a proposta que a gente vai desenvolver durante o projeto. Bom, o projeto Trilhas Formativas em Políticas Educacionais, ele é um projeto coordenado por mim, professora Edgleuma Andrade, da Faculdade de Educação aqui da UERN, juntamente com as professoras Eugênia Moraes e a professora Samília Carneiro, que são docentes aqui também da faculdade. Além desse grupo de docentes, a gente tem como membros do projeto profissionais da educação básica, que são gestores, professores, e também temos alguns profissionais de espaços não escolares, mas que atuam em áreas educativas. Então, a gente tem um grupo de mais ou menos 8 pessoas, que são voluntárias e têm trabalhado ativamente no projeto, na curadoria de conteúdos e no desenvolvimento das nossas ações. Fora esse pessoal da educação básica, a gente tem a nossa bolsista, que é a Joriele, que é graduanda aqui da pedagogia, e nós temos também um grupo de alunos que são estudantes aqui do curso de pedagogia, que são estudantes voluntários do projeto. Então, eles que estão aí nas redes, né, interagindo com vocês nas nossas redes e desenvolvendo as ações aqui no suporte aqui da live e outras ações também do projeto. Então, a gente tem um projeto com equipe totalmente voluntária, né? Nós aqui, docentes, o que a gente tem é carga horária para desenvolver o projeto. Então, o projeto ele é vinculado à Faculdade de Educação, a UERN, e nós contamos com o apoio de algumas unidades institucionais. A nossa Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, o Programa de Pós-Graduação em Educação, que é o Mestrado em Educação, da qual eu sou docente, e também 2 grupos de pesquisa, que as professoras do projeto, né, no caso eu, Samira e Eugênia, que nós integramos, que é o grupo de pesquisa e estudos em Estado, Educação e Sociedade, que é o GEPES, a sigla, né, GEPES, e o grupo Formação, Memória e Políticas Educacionais, que é o FORMEP. Além dessas unidades institucionais, a gente conta com o apoio da ANPAE, que é a Associação Nacional de Política e Administração da Educação, a seção aqui do Rio Grande do Norte, seção estadual aqui do Rio Grande do Norte,
da qual, no momento, eu estou, né, como diretora da AMPAI-RN. E o que é o projeto? Qual é a proposta do projeto que a gente vai desenvolver? Esse projeto, ele tem a duração de 1 ano, né? Institucionalizamos o projeto para uma duração de 1 ano, com perspectiva de renovarmos, né, de fazermos anualmente novas edições, com várias atividades e redimensionando, né, a partir das demandas que nos forem solicitadas. Bom, esse projeto, ele tem um caráter político e pedagógico, né, sobretudo político, porque em um momento que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, né, tempos sombrios, tempos de muita resistência, a gente precisa usar os espaços da sociedade civil, e a universidade é um desses espaços que a gente pode estar fazendo esse debate político, dialogando com as bases sobre questões que estão, sobretudo, nos angustiando, e que a gente pode fazer proposições, né? E lutar, né, para que realmente mudem. Então, a gente tem essa proposta político-pedagógica de fortalecer o espaço formativo, tanto aqui na academia, com os nossos estudantes, da graduação e da pós-graduação, e com os profissionais da educação básica. Inclusive, uma coisa bem positiva desse projeto é que, assim, ele surgiu de uma demanda dos professores da educação básica. Eu trabalho essa disciplina de política educacional, tanto na graduação como na pós, e a gente tem muitos alunos especiais, que são alunos da rede, que atuam na educação básica, então, eles sempre estavam nos convidando para fazer oficinas, para fazer palestras, para organizar pequenos eventos. Então, a gente já desenvolvia, de forma informal, as ações que a gente vai estar desenvolvendo no projeto. Então, aí, conversando, dialogando com esses profissionais e com as colegas aqui da faculdade, a gente resolveu formalizar o projeto. A gente resolveu formalizar o projeto de forma institucional, né? O que nos garante carga horária para desenvolver o projeto e possibilidade de ter bolsista para estar trabalhando com a gente no desenvolvimento do projeto. Então, é mais ou menos essa a proposta do projeto. As ações. Bom, o projeto, ele não é um curso, não é uma formação fixa, né? Não é um curso. Então, a gente tem ações variadas no projeto, e essas ações, elas são o quê? A nossa proposta é realizar lives, que são essas lives semanais, não, semanais é muito tempo, que são essas lives mensais que a gente vai estar desenvolvendo, que são públicas, né? Qualquer pessoa pode estar assistindo, que vai ser tanto aqui no YouTube como lá no nosso canal, a nossa página lá no Facebook, do Trilhas. A realização de seminários temáticos, que esses seminários, eles têm um caráter mais de estudo mesmo, né? Que as pessoas vão estar realizando inscrições, né? E estar debatendo com pesquisadores sobre temas específicos. A realização de oficinas e mini-cursos. E mais adiante, lá no segundo semestre do projeto, a gente está com a proposta de produção de podcasts, né, que vai ser alimentado durante esses primeiros 6 meses, para a gente estar finalizando a produção até o final do projeto. Assim, são várias ideias, e cada dia o pessoal está trazendo propostas novas, né? Eu estou contente porque, assim, muitas propostas do pessoal lá da base, lá do chão da escola, o pessoal bem empolgado mesmo. E a gente tem, no projeto, são 6 trilhas, 6 temáticas que a gente elencou, foram as principais demandas que nos foram solicitadas aqui. Vou ler rapidamente aqui quais foram as trilhas que a gente elencou para desenvolver essas ações no projeto. Então, a gente tem a trilha 1, que é Política e Gestão da Educação Básica. A trilha 2, Regulação, Avaliação e Qualidade da Educação. A trilha 3, Políticas de Inclusão e Diversidade. Trilha 4, Políticas Educacionais em Contexto de Pandemia. Trilha 5, Políticas de Financiamento da Educação. E a trilha 6, Política e Gestão da Educação Superior. Então, a gente elencou essas trilhas, que a gente vai estar desenvolvendo essas ações
não são sequenciais, essa numeração é só para questão didática mesmo, mas a gente vai estar fazendo algumas ações simultâneas, né, dentro dessas temáticas aí do projeto. Bom, basicamente, a ideia do projeto é essa, né? E aí eu digo para vocês que quem quiser aprofundar, conhecer mais a nossa proposta, pode entrar em contato com a gente, porque a gente tem feito também reuniões com o pessoal das redes, de algumas escolas, para apresentar, detalhar mais como é o projeto, e também acompanhar a gente nos nossos canais sociais, nas nossas redes sociais, que inclusive está aqui como é na descrição do vídeo, isso, está na descrição do vídeo aí da live, tem as nossas redes sociais, que é o Facebook, o Instagram e o Telegram. Então, vocês podem nos acompanhar lá nas redes que a gente vai estar postando e vocês vão estar acompanhando a gente. Pode perguntar também em box, que os nossos alunos, os nossos bolsistas, os nossos voluntários vão estar lá disponíveis para responder vocês. Bom, basicamente é essa a ideia do projeto. E aí, a gente resolveu dar início ao projeto com o lançamento dessa live, que a live tem como tema, né, Estado, Política Educacional e Regulação da Educação no Brasil. Então, é uma live que ela traz a ideia geral do nosso projeto, que é estar debatendo sobre as políticas de gestão da educação, né, que é esse o grande foco do nosso projeto. Essa é a ideia do nosso projeto. E aí, assim, eu quero dizer que estou muito feliz com essa proposta e o aceite da nossa convidada, a professora Janete. É uma pessoa muito querida, estimada, e assim, que eu tenho muita admiração, né? A professora Janete, ela foi minha orientadora no mestrado há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, né? Mas, assim, tem sido uma pessoa que eu admiro, tem sido referência na minha atuação acadêmica e profissional, não só minha, né, como de muitos pesquisadores, né, tenho trabalhado muitos textos da professora junto com os meus alunos, e aí não vou me alongar muito, porque aí a minha colega Gorete, minha colega e amiga Gorete Silva, ela vai apresentar a professora Janete, falar das credenciais e apresentar o currículo da professora Janete, mas antes eu queria falar um pouquinho da Gorete, porque a Gorete, ela é membro do nosso projeto, né, que ela é supervisora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação aqui de Mossoró, e assim, grande incentivadora para que o projeto acontecesse, foi ela que trouxe as ideias do pessoal da rede para fazer acontecer, para que o projeto fosse formalizado, que a gente construísse essa formatação para o projeto. E, assim, ela tem tido papel muito fundamental, né, Gorete, para mobilizar o pessoal da rede. E eu quero destacar também que a Gorete, ela é a minha vice-diretora aqui na gestão da AMPAI RM. Gorete, seja muito bem-vinda. Vou passar a palavra para você fazer as apresentações e as considerações da nossa convidada. Ok. Então, gente, boa noite. Obrigada, Gleuma. Eu me sinto muito honrada, né, em participar do projeto de extensão da UERN. E assim, estar com a professora Janete, boa noite, gente, a todos e a todas, é a emoção. Porque quando eu fiz mestrado, né, na UERN, os textos de Janete, que de Gleuma passava para a gente, né, enquanto professora, e eu lia, e hoje está apresentando Janete, é um prazer imenso, porque eu gosto muito da leitura dela, né? E eu vou aqui fazer a minha descrição. Olha, eu sou loira, o cabelo nos ombros, né? Eu uso óculos, estou com um batom vermelho, né? E assim, não dá para ver direito meus olhos por causa do óculos, mas é castanho. Eu estou com uma blusa preta, e assim, o fundo da minha tela é branco, né? Mais ou menos branco, cinza.
Ok, e eu acredito que eu já falei, eu estou com um colar aqui azul, gosto muito de botar uns enfeites em mim, né? Então eu estou com um colar azul aqui, e eu me acho bonita. Eu me acho, né? Então aqui é para dizer como eu estou e como eu me acho, tá bom? Então, assim, além de participar do projeto, ser vice-diretora da AMPAI RN, né? A gente tem, eu e a professora de Gleume, juntamente com umas colegas da Secretaria Municipal de Educação, a gente tem acompanhado e discutido as políticas da educação básica. E agora eu vou chamar a estrela, porque quem tem que brilhar não sou eu. Quem tem que brilhar é Janete. Eu só agradeço a todos, né, principalmente a todos que estão aqui. E agora eu vou fazer uma breve apresentação sobre nossa querida professora Janete Lins de Azevedo, né? A gente resumiu um pouco o currículo dela, porque é uma pessoa que tem uma experiência muito vasta, né, na questão de políticas educacionais, mas a gente resumiu um pouco com as principais ações da professora Janete. Inicialmente, eu quero destacar que a professora Janete Lins de Azevedo tem extensa atuação no campo dos estudos das políticas educacionais e da gestão de educação. É ícone de referência e inspiração de muitos pesquisadores, inclusive eu, e também autora de uma das obras de referência na área, o livro que tem denominação de Educação como Política Pública. Nossa convidada, ela é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, com estágio de pós-doutoramento na Universidade de Paris, 8, junto ao grupo de pesquisa ECOLE, em 2003, e na Universidade de Valência, Espanha, em 2018. Foi editora da Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, no período de 2012 a 2015, e integrou o comitê editorial da Revista Brasileira de Educação. Coordenou o grupo de trabalho Estado e Políticas Educacional 5 da ANPEB, de 91 a 94, e integrou como secretária adjunta a diretoria desta mesma associação no período de 97 a 99, tendo ainda participado do seu comitê científico por 2 gestões. Foi diretora, olha, até eu trabalho no setor de avaliação e Janete tem muito a ver comigo, assim, eu gosto, porque de políticas educacionais. Olha, ela foi diretora de avaliação de programas da ANPAI no biênio 98-2000 e integrante da comissão de avaliação da CAPES para a área de educação de 98-99, 2002 e 2003. Coordenou o programa de pós-graduação em educação da UFPE, de 96 a 99, 2000 a 2001, e atualmente é professora titular da Universidade Federal de Pernambuco, vinculada ao programa de pós-graduação em educação, campus de Recife, do Agreste, e ao curso de pedagogia, campus do Recife, e líder do grupo de pesquisas políticas públicas da educação do CNPq. Além disso, ela integrou a diretoria da ANPAI de 2015 a 2017 e as seguintes redes de pesquisadores: Rede de Cooperação Científica Acadêmica de Educação Superior, Rede CAIS, Rede de Estudos e Pesquisas em Planejamento e Gestão Educacional, REPLAGE, Rede Latino-Americana de Estudos Epistemológicos em Política Educativa, RELEP, Rede Ibero-Americana de Pesquisa em Política e Gestão da Educação. Além disso, faz parte do conselho editorial de um conjunto de periódicos científicos, entre os quais a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Educação e Realidade, Retratos da Escola, Revista do Instituto de Políticas Públicas da Universidade Júlio de Mesquita e Revista de Estudos Teóricos e Epistemológicos em Política Educativa,
Revista Educação, Realidade, Currículo Sem Fronteiras, entre outras. Gente, o currículo da nossa querida convidada é vasto, né? Mas a gente resumiu. E aí, finalizando, ela é membro da Academia Pernambucana de Ciência. Então, Janete, é um prazer tê-la aqui com a gente, tá certo? Seja bem-vinda, é um prazer. Olha, mas é uma emoção, olha, porque ontem, quando a gente estava conversando, eu disse, quando a gente pensou, né, em quem convidar, em como fazer, aí a gente pensou logo no seu nome, na senhora, né, pela experiência, e assim, a primeira vez que eu já tinha lido vários textos, mas a primeira vez que eu a vi foi na reunião da posse da Amparo, acho que foi na reunião de posse da Amparo, quando a gente foi tomar posse, como Guilherme diretor e eu vice-diretora, então, assim, foi a primeira vez. Mas já era amor à primeira vista. Então, minha querida, a senhora fique à vontade, né? A senhora tem 30, 40 minutos, depois a gente fará perguntas, tá certo? Fique à vontade para ir conversando, tá ok? Muito obrigada por estar aqui, eu já estou agradecendo. E agradeceu, olha, o cachorro. Ele tinha que aparecer, ele faz parte sempre das minhas. E eu fico morrendo de vergonha toda a vida, mas é assim mesmo. Ele quer fazer parte. Janete, seja bem-vinda, meu amor. Viu? Fica à vontade. Muito obrigada, Gorete, pelas suas palavras generosas, por essa apresentação. E eu quero, em primeiro lugar, dar o meu boa noite a todos e todas que estão aqui nos assistindo. E iniciarei fazendo minha audiodescrição. Eu sou idosa, tenho cabelos crespos, castanho escuro, pele branca, olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa de fundo preto estampada com pequenas figuras da cor verde, amarela e vermelha. Eu estou com batom vermelho e estou na minha casa, na cidade do Recife, no ambiente onde trabalho e estudo. Atrás de mim tem quadros e estante de livros. Eu quero iniciar agradecendo às colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aliás, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, campus de Mossoró, o convite para participar dessa atividade de hoje, do projeto Trilhas Formativas em Políticas Educacionais. Em particular, registro meus agradecimentos à professora doutora Maria Edgleuma de Andrade pelo convite, a quem dedico especial carinho. E em nome de Edgleuma e de Gorete Silva, saúdo as organizadoras e organizadores desta live. Em nome do professor Pedro Ganzelli, quero saudar os professores e professoras que estão nos assistindo, e em nome de Rauane Silva, que é aluna nossa do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco, a qual sou ligada, cumprimentar, saudar os estudantes aqui presentes da graduação e pós-graduação. De partida, eu desejo parabenizar a iniciativa das colegas, professores e professores, na promoção desse evento, na construção deste projeto, que se soma a muitas outras iniciativas que, nesse momento, estão unindo grupos e pessoas na perspectiva de
debates e reflexões sobre a complexa realidade que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, que é um meio, eu considero a atividade um meio de tentar compreender essa complexa realidade, principalmente a brasileira, e de buscar meios para superá-la. Antes de entrar diretamente na minha fala, na minha comunicação, eu não posso deixar de registrar, como fez minha querida Edgleuma, minha profunda indignação pela morte de mais de 530 mil pessoas no país, para que essas mortes não se naturalizem, não passem como sendo algo natural e corriqueiro. Elas atingem mais do que o correspondente à metade da população de Natal, que é 891.480 pessoas, mais da metade do que seria a população de Natal. Essas mortes, como a gente sabe, têm entre suas causas principalmente o modo como o governo federal tem administrado perversamente a pandemia, com o discurso e uma prática de política negacionista, relegando a segundo plano o conhecimento científico e fatos históricos comprováveis, expressando a forte onda de negacionismo da ciência, assemelhando-se à prática que vigoraram na Idade Média, onde predominou o obscurantismo e o negacionismo, e que agora, também estamos sabendo, se mescla com a malversação, com a apropriação indébita de recursos públicos, como vem desvelando a CPI. Um governo que tem um modo de tratamento da crise econômica e política que destrói instituições, privatiza políticas públicas, privilegia uns poucos, restringe políticas sociais de corte público, causando o aguçamento da miséria e pobreza da nossa população. A gente sabe que existem movimentos de resistência por todo o Brasil, que se constitui como um alento para esse atual momento, como um espaço de luta, não é esse momento visto como um espaço de luta que se soma a vários movimentos que estão acontecendo no país, com as forças organizadas do campo da educação, que vem barrando ou adiando algumas dessas iniciativas, como a implantação das normativas para o curso de pedagogia, que por hora está adiada, que é um dos exemplos de resultados dessas pressões e lutas. Bem, nosso debate tem, por tema geral, Estado, política educacional e regulação da educação no Brasil. Ele é desafiador e muito amplo, podendo ser tratado por vários ângulos. Mas, como pesquisadores das políticas públicas de educação, e que vem se preocupando com instrumentos teóricos que auxiliem as nossas investigações, achei por bem destacar essa mesma trilha teórica, não é, nessa comunicação, pontuando dimensões não apenas teóricas, mas teórico-práticas na análise das políticas e da própria conjuntura que a gente vive. Penso que refletirmos conjuntamente sobre elementos que ajudem a desvelar e compreender essa relação entre o Estado e as políticas educacionais no atual contexto brasileiro nos ajuda também na qualificação da nossa ação política. Organizei a minha fala em 3 tópicos, mas esses 3 tópicos estão assim separados como uma estratégia didática
E isso não quer dizer que eles não se entrecruzem, se relacionem uns com os outros em cada momento que eu vou tratar de um tópico específico. Iniciarei trazendo elementos sobre o conceito de Estado, procurando abordá-lo de uma perspectiva teórica e histórica, e, nesse contexto, trabalharei sua interligação com o conceito de regulação. Em seguida, pontuarei a relação entre Estado, políticas públicas e educação, e, por fim, tentarei trazer para o debate questões sobre as políticas de educação que vêm sendo implantadas no Brasil na atual conjuntura, focalizando particularmente os referenciais de onde essas políticas, que têm orientado essas políticas. Bem, iniciando sobre a questão do Estado e a regulação social. O Estado, como a gente sabe, é uma instituição social. Historicamente, ele nasce da sociedade como uma instância destinada a garantir a coesão social, como um garantidor da ordem e da sua reprodução, que arbitra os conflitos de classe, que está a serviço da acumulação do capital. Eu lembro que, no pensamento clássico do liberalismo, o chamado Estado moderno foi tomado como a instituição fundamental para regular as relações humanas, dado o caráter da condição natural dos homens, que os impele à busca do atendimento de seus desejos de qualquer maneira, a qualquer preço, de forma violenta, egoísta, movida por paixões, como pensava Hobbes. Ele seria, então, o modo de controlar o homem como lobo do homem. Ele foi também considerado como o garantidor de um contrato social, como falou Rousseau, com o Estado governaria com o apoio de administração, de modo que as melhorias de vida e aspectos para o bem-estar geral poderiam ser desenvolvidas. O contrato social, segundo Rousseau, serviria para preservar a liberdade civil e os direitos do cidadão. E nas raízes das democracias burguesas se encontra essa concepção rousseauiana, não é, tal como ele refletiu sobre o Estado. Agora, analisando mais especificamente o papel do Estado nas sociedades capitalistas, a gente vai ter um pensamento clássico, crítico, não é, que a gente poderia marcar através de alguns pensadores clássicos, como é o caso de Marx, que considerou o Estado o braço armado da burguesia. Weber considerou que o Estado era o local do monopólio legítimo da violência. Já Gramsci focalizou o Estado como a conjugação da sociedade política e sociedade civil, não é, em uma das suas concepções sobre o Estado, que é conhecida como Estado lato sensu. Já Poulantes considerou que o Estado capitalista é a condensação material de uma relação de forças e trouxe análise sobre a existência das frações da burguesia, sobre os diferentes sistemas do seu fracionamento e as principais situações de configuração do bloco no poder, mostrando que a dominação não é estanque, nem é monolítica. E a gente vai ver, quando eu me referi a elementos das políticas públicas, de uma maneira geral, e particularmente das políticas educacionais,
como principalmente essas construções de Gramsci e de Poulantzas nos ajudam a compreender e nos aproximar da realidade. De um modo concreto, as formas e funções do Estado têm variado ao longo do desenrolar do desenvolvimento de cada sociedade em específico, da sua história, da sua cultura, dos seus valores, do seu modo de inserção no espaço capitalista mundial, entre outros aspectos. E o Estado, constitui um conceito fundamental quando tratamos de analisar as políticas públicas e, portanto, as políticas de educação. Ora, quando pensamos nas políticas públicas, temos sempre como referente o Estado como nossa principal referência. Basta pensarmos, por exemplo, atualmente, na política econômica de Guedes. Quem é que está movimentando a política? Quem está propondo a privatização de estatais? Governo. Então, quando a gente pensa na nova política para o ensino médio, a gente pensa que ela foi, embora tenha sido concebida por grupos da sociedade civil, principalmente grupos de empresários, mas ela vem sendo implementada, a reforma do ensino médio, por meio do governo. É ao governo que a gente está cobrando uma política de saúde voltada para administrar cientificamente a pandemia. Essa centralidade do Estado e do governo, dos governos, no estudo e nas referências das políticas públicas, não significa, de maneira nenhuma, desconhecer a importância e o peso de instituições da sociedade civil na formulação e na influência dessas políticas que vão ser concretizadas através do Estado. Pegando o próprio exemplo do ensino médio, da reforma do ensino médio como uma política para essa etapa da educação básica, a gente vai, através das pesquisas já desenvolvidas, lembrar, por exemplo, da importância do papel do chamado movimento pela base, não é, constituído com forte representação do empresariado brasileiro, que influenciou, inclusive, também, né, fortemente na definição da Base Comum Curricular, BNCC, para a educação básica e também para o próprio ensino médio. Embora que haja essa influência da sociedade civil, mas forte influência, ao final e ao cabo, cabe ao Estado a legislação que regulamenta determinada política, regulamenta a legislação, seja através do poder legislativo ou pelo poder executivo. E aqui, pelo poder executivo. Desculpe que eu vou dar uma paradinha para tomar água. Estão servidos? Vai na intenção. Um outro aspecto muito importante de termos em mente quando a gente está trabalhando essa relação Estado e políticas públicas, no nosso caso, políticas de educação, termos em mente o modo empírico como visualizamos o Estado. Como o Estado se torna concreto para nós, como ele é empiricamente visível.
Então, eu chamo a atenção que como ele se revela para nós, é por meio da máquina governamental. Esta máquina governamental, que é também chamada de estrutura material do Estado, ossatura material do Estado, braços e ramos do Estado, entre outras denominações. Ou seja, essa estrutura do Estado se materializa no conjunto de órgãos, autarquias, ministérios vinculados aos diversos setores sociais. E aqui cabe outra distinção importante, que é a diferença entre Estado e governo. Falamos do Estado brasileiro, do Estado-nação brasileiro, o Estado como uma abstração, por exemplo, como diz Pulantes, é a condensação material de uma relação de forças. O Estado, mas é interessante para a análise das políticas públicas e da política educacional, é interessante a gente ter presente que o Estado é perene, ele permanece, embora mude suas formas e funções. Não é de hoje que a gente fala do Estado brasileiro. Já os governos, eles são conjunturais, transitórios. Daí falarmos em política de Estado, que são aquelas que são concebidas para ser perene, para ultrapassar o período dos governos, e políticas de governo, que dizem respeito especificamente a um dado bloco no poder, a uma determinada coalizão que está à frente da máquina governamental. Por exemplo, a gente podia pensar no planejamento da educação no Brasil. A recomendação, a prescrição de que seria necessário planos nacionais de educação ficou registrado na LDBN desde 1966, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E o plano, ele tem, por princípio, uma vigência de 10 anos. O primeiro Plano Nacional de Educação, pós Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, teve vigência entre 2001 e 2011. Portanto, ele atravessou governo, foi implantado em governo, no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, e foi concluído, quer dizer, o tempo de vigência dele foi concluído no governo Lula. O segundo Plano Nacional de Educação, que é o que está em vigência, 2014 a 2024, ele passou a vigorar no segundo governo da presidenta Dilma, continuou em vigor atravessando o governo Temer e está presente nesse atual governo. E provavelmente deverá continuar, não é, até 2024, quando tenho fé que teremos outro governo. Isso aqui não significa dizer que os ditames, as propostas de ação, o que está prescrito no governo, seja efetivamente, no plano nacional, seja efetivamente cumprido, não é, como principal orientação de política pública de educação, não só de política pública, mas também da política de educação no sentido mais geral. Mas está em vigência, é lei. Então, essa questão é interessante da gente fazer a distinção entre política de governo e política de Estado, que eu espero que esse exemplo sirva para a nossa reflexão. Um outro elemento analítico a destacar ainda é quem está à frente da máquina governamental necessariamente não detém o poder do Estado. Os grupos ou coalizões que assumem a máquina governamental vão encontrar suas bases de sustentação, de apoio na sociedade civil. E são esses grupos que sustentam
os governos, que os governos devem prestar contas. Não é? No caso da gente, tem predominado nessas coalizões os interesses conservadores, os interesses das classes hegemônicas. Bem, esse primeiro enfoque aproximativo da relação entre Estado e políticas de educação permite a gente afirmar a definição das políticas públicas como o Estado em ação. O Estado age através de políticas, não é aqui tomado como sinônimos de programa de ação, que são desenvolvidos por meio de financiamento com o fundo público. E aqui é bom a gente considerar que as políticas são também, e principalmente, um dos modos por meio dos quais o Estado intervém e regula as sociedades, ao mesmo tempo em que procura atender demandas e ou reivindicações por políticas econômicas e sociais. E essas demandas elas serão atendidas na medida da capacidade de pressão dos grupos sobre os governos. Nas nossas práticas cotidianas, parece que não podemos passar sem o Estado aqui tomado no sentido de aparelho político-administrativo, que historicamente foi assumindo a função primordial de regulação em vários setores da vida social e regulação do Estado da nação. Braços e ramos do Estado estão na nossa vida desde que nascemos até o momento que morremos. Basta a gente lembrar da certidão de nascimento, não é? Que já o Estado nos categoriza e identifica até a nossa morte com o atestado de óbito. Somos regulados sempre pelo Estado. Embora não seja de uma maneira mecânica nem linear, mas é importante a gente considerar que as formas do Estado e as funções que ele tem assumido foram sendo reconfiguradas com forte influência do modo como foi se desenvolvendo o processo de acumulação do capital, do modo como esse processo de acumulação molda as sociedades capitalistas. Aqui, ressalto novamente, sem querer passar a ideia de influências mecânicas, senão eu estaria negando o próprio movimento da contradição, o movimento dialético que nos leva às disputas, no nosso caso, por políticas educacionais democráticas, né? Mas, se a gente pensar no período do capitalismo industrial, nós tivemos o Estado liberal, que tinha por função manter a ordem social e garantir a defesa das fronteiras do Estado Nacional. Era, nesse período, a concepção mais fina da regulação das sociedades viria pelo livre mercado, pela livre iniciativa e pouca intervenção do Estado na vida social e econômica. Essa mesma concepção volta, não é, a partir do se impõe, não volta que ela nunca saiu de cena,
mas se impõe a partir da crise do capitalismo dos anos 70, não é? E com o nome de Estado neoliberal. No outro momento, quando afirmou-se o capitalismo monopolista, não é? E que se predomina, como analisa dizer Hayek não faz essa análise. Hayek faz análise do liberalismo. Mas como analisa David Haver, nesse período a gente tem uma mudança no modo de acumulação que ele categorizou como sendo o modo de acumulação taylorista-fordista, onde a produção para o consumo de massa era o aspecto predominante, não é? E onde vigorou o que a gente costuma chamar de estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social, como a gente sabe, foi a expressão das políticas públicas e principalmente as políticas sociais, e que teve forte vigor no que se chama dos 10 estados capitalistas que deram certo em termos da convivência entre capitalismo e democracia, que se constituiu num pacto entre trabalhadores e empresários e, através de conquista e embates entre o capital e o trabalho, os trabalhadores obtiveram direitos a políticas sociais. Predominou nesse período a chamada filosofia keynesiana, que preconizava a intervenção do Estado na economia, não é, como produtor de bens e serviços. Professora Sim. Janete. Sim. Só para dizer à senhora que pode ficar à vontade para tomar água, que aqui o pessoal, aqui eu estou olhando no chat, as mensagens, o pessoal está dizendo que a senhora fica à vontade, até alguém está dizendo que pigarrear não faz bem. Então, como é? À vontade. E o que é que não faz bem? Pigarrear, botar aqui. Sim, aí até isso tem. Então, assim, eu estou dizendo para a senhora que pode ficar à vontade, que tanto a gente quanto o pessoal que está assistindo compreende a necessidade de parar para tomar água, tá certo, minha querida? Desculpe interrompê-la. Muito obrigada pela chance desse pequeno intervalo. Tá bom, fica à vontade, tá bom? Obrigada. Bem, mas voltando aqui, não é? Nessa filosofia keynesiana, que é um dos pilares, não é, da implantação do estado de bem-estar social, é interessante a gente pontuar muitas conquistas dos trabalhadores, inclusive a afirmação da educação republicana, da escola republicana pública, laica, obrigatória e gratuita, não é, que se expande nesses países e que preconizava uma formação para a cidadania antes de tudo. Não é? E no caso do Brasil, como a gente sabe, país que se insere na chamada periferia do capitalismo, nós tivemos, na realidade, um estado de mal-estar social, porque os direitos sociais eles nunca vigoraram para o conjunto da população e houve muitas interrupções dos direitos políticos com regimes autoritários, né? A gente está vivendo o maior período da democracia no Brasil, é esse agora, né? Com a democracia altamente ameaçada.
E a gente sabe como as políticas de educação, como outras políticas sociais, vêm se desenvolvendo sem realmente haver chances de uma educação para todos. Esse período, ele é chamado, o Estado é chamado, na linguagem econômica, principalmente, de Estado interventor, não é? E uma das características dele era a estrutura administrativa centralizada, uma administração burocrática, racional, com práticas prescritivas e com controle direto, sobretudo no início e no processo das políticas públicas e sociais, inclusive da educação, através do próprio Estado, dos administradores profissionais do Estado, e na linguagem das políticas públicas, esse tipo de Estado tem sido chamado Estado educador, justamente pela responsabilidade que a máquina administrativa tomava para si, não é, no desenvolvimento e acompanhamento da política educacional. Com a mudança do modo, com a crise do capitalismo e a tentativa de saída da crise, a reestruturação produtiva, não é, a partir do final dos anos 60 e 70, a gente vai ter um novo padrão de políticas sociais no chamado modo de acumulação flexível, pelo próprio David Harvey também, e que a regulação da sociedade vai ser preconizada como uma regulação pelo Estado, através das proposições neoliberais, aliás, através do mercado, com base nas proposições neoliberais, que muito se assemelha com aquele Estado liberal que a gente se referiu antes, não é? É um Estado menos prescritivo, pautado pela nova administração pública, pela reforma do Estado, e como a gente tem visto, inclusive, essa reforma sendo trazida para a gestão educacional, a própria gestão e acompanhamento e avaliação das políticas públicas, e que traz, nessa nova gestão pública, são trazidas para as políticas públicas e para as instituições governamentais e para a própria escola, práticas próprias das empresas privadas e do mercado no processo de produção de bens e serviços, e, no nosso caso, a educação é vista como produto, não é? E, nesse caso, a gente tem um controle remoto, mais distanciado, e a posteriori das políticas, baseado principalmente em resultados. No caso da educação, eu lembro das avaliações de resultados estandartizados e os testes estandartizados. Esse tipo de Estado, na linguagem nossa, da análise das políticas, tem sido chamado de Estado avaliador, não é? Que dá lugar ao Estado interventor do período anterior. Até aqui a gente falou várias vezes na palavra regulação, não é? E é interessante a gente trazer um pouco trazer esse conceito para a gente entender melhor. A gente pode falar em regulação, tanto em relação à ação direta do Estado, hoje, como se apresenta, essa palavra regulação, ela, desde os anos 70, ela foi trazida para o campo das políticas públicas, para a administração, para outros setores e áreas do conhecimento, e, no nosso caso, no caso das políticas da área de ciências sociais e humanas e da educação,
A regulação, ela é justamente esse controle que o Estado exerce de forma mais distanciada e que dá lugar, que substitui o que era chamado de intervenção do Estado, mas tem o mesmo sentido de como o Estado age no controle da sociedade, na busca da coesão social, no desenvolvimento das políticas. E aí a gente entende a regulação como um conjunto de práticas voltadas para garantir a ordem e a coesão social. Então, voltada para garantir a harmonia de comportamento, tanto individuais como coletivos, visando mediar e amortecer os conflitos sociais e amenizar distorções provocadas pelo processo de acumulação. Por isso, por esse movimento de atendimento de direitos, não é, até os limites de uma sociedade capitalista, que não afete a propriedade privada, então a gente tem a consideração das políticas públicas como uma das formas de regulação, ou a principal forma de regulação que o Estado exerce sobre a sociedade. Então, as políticas tanto são consideradas como formas de regulação, como de regulamentação social. Um exemplo que a gente está vendo agora na pandemia é a política de transferência de renda que está sendo desenvolvida pelo governo federal, agora na pandemia. Em princípio, visa satisfazer as necessidades básicas daqueles que ficaram totalmente sem renda, não é? E a gente tem, e quem tem direito um determinado segmento que se mede pela renda, esse segmento, não é, tem uma regulamentação, regulamentação, que diz como vai ser usado o recurso, como ele é transferido para a população. Isso é a sua regulamentação, o modo como se orienta a política legalmente, a lei, as normas. Já a regulação pode ser mais subjacente, na medida em que se tenta, com essa prática, evitar saques, invasões por parte dos necessitados, como muitas vezes acontece nessa situação de miséria. Mas, ao mesmo tempo, essa regulação, essa transferência de renda, também ela própria ajuda à movimentação da economia. Então nada é estático, certo? A reforma do ensino médio, por exemplo, é uma política de educação com legislação própria, com a sua regulamentação. Agora, se a gente vai fazer uma análise do conteúdo da BNCC do ensino médio, que se adequou à reforma, não é? Ela traz um tipo de formação que privilegia a prática, a preparação para o trabalho diretamente para o mercado, na busca de buscando regular um tipo de formação dos futuros trabalhadores com perfil atrelado às necessidades do mercado, sem a preocupação da formação cidadã, republicana, humana. É o trabalhador empreendedor, como a gente vê, consumidor, etc. Então, tem uma intenção de regular os jovens no sentido de como eles vão participar no futuro da sociedade. É importante a gente lembrar que toda política pública, inclusive a política educacional, tem o seu referencial,
tem sua filosofia de ação, não é? Tem o modo como se concebe quais são as causas daquele problema que está na sociedade e a maneira de resolvê-los, de princípio, cientificamente. Então, a gente poderia levantar a questão: quais são os referenciais que têm predominado na política educacional, para que rumos estamos indo? É interessante a gente aqui ter presente que o predomínio de um referencial da política, de uma filosofia de ação que orienta a política, não significa a erradicação ou a eliminação de outras referências, de outras filosofias. Elas convivem, mas sobre a predominância de uma filosofia de ação hegemônica. E para a gente ter presente qual é o referencial que se manifesta nesse tipo de regulação, é preciso a gente também analisar o projeto de sociedade que aquele governo, naquela conjuntura, está tentando implementar. E aí, nesse sentido, eu lembro, nem os referenciais ou a filosofia de ação, ela é única, ela com outras filosofias convivem na sociedade, isso é importante tanto para nossas análises como para as nossas estratégias de luta nesse momento. Porque, de princípio, nas sociedades de mercado capitalista como as nossas, mesmo que o Estado ou os governos estejam voltados para o atendimento dos interesses do capital, é importante a gente considerar que as políticas são produtos de luta, de pressão e conflito entre os grupos e classes que constituem as sociedades capitalistas. E, nesse sentido, as políticas elas não são estáveis nem inflexíveis. Então, a gente sempre tem que ter presente que, quando a gente vai analisar essas políticas, a gente deve focalizá-las como resultados de embates e disputas entre projetos de educação oriundos de diferentes concepções de mundo, de homem, de sociedade, e traz, então, esses diferentes referenciais que circulam na sociedade. Não é? E aí a gente pensando na atual realidade das políticas de educação que têm sido implementadas no Brasil, é importante que a gente tenha presente que, desde os anos 90, que a gente tem uma tendência desde os governos de Fernando Henrique Cardoso, mesmo antes o de Collor, mas nas políticas sociais, foi nos governos de Fernando Henrique Cardoso que as orientações neoliberais vieram para as políticas sociais e as políticas de educação. Eu lembro, por exemplo, a focalização no ensino fundamental, o Fundef, como voltado para... Era de todos os... direito de todos o ensino fundamental, como disse Cury, que cortava a educação na cabeça e nos pés, feito o leito de Procusto, porque não considerava nem a educação infantil, nem o ensino médio como educação básica, tal como se pensou lá nas formulações dos grupos progressistas, na Constituição e em algum registro na LDB. Não é? Mas aqui há, inclusive, teóricos estudiosos que utilizam a
a classificação que o período de Fernando Henrique foi um neoliberalismo mais voltado para a terceira via, não é, que fazia Estado, mercado e comunidade como provedor das políticas sociais, mas é impossível a gente desenvolver essa discussão nesse momento. Eu já estou falando há mais de 40 minutos, não é? Mas a gente vê que essa regulação das sociedades através do neoliberalismo se intensificou profundamente. Isso não significa realmente que haja um privilegiamento da regulação pelo mercado, porque o Estado continua intervindo nas empresas, na economia, para proteger o empresariado, mas diminui substantivamente sua atuação nas políticas sociais, transferindo para instituições da sociedade civil, instituições privadas, empresariado, tentando transferir, não é, as responsabilidades com a educação pública. Não é? A gente está vivendo, não é, eu chamo a atenção, aquilo que Dardot e Lavalle apropriadamente denominam de uma nova razão de mundo, que são práticas neoliberais que estão sendo incorporadas ao nosso cotidiano, ao nosso modo de vida, não é? Como modo de regulação da vida social. É verdade que, no caso do Brasil, como em qualquer outra sociedade, essas orientações elas são ressignificadas, inclusive na nossa situação, influenciada pelo conservadorismo de nossas elites, né, pelas características do modo de articulação dos interesses sociais. A gente nunca viveu realmente a cidadania burguesa, como outros países. A própria cultura cívica disseminada pela sociedade e os padrões imperantes da dominação, além do tipo de espaço que a gente ocupa no espaço capitalista internacional como uma nação periférica. E a gente, pensando nas medidas de políticas do atual governo, para ir finalizando, a gente vê que está sendo trazido à tona um projeto de sociedade que as forças hegemônicas desejam e têm procurado implantar no Brasil desde os anos 90, como eu me referi, evidentemente com nuances advindas do contexto internacional e do próprio contexto local. No nosso caso brasileiro, as políticas de educação que tiveram certo espaço na arena decisória e de influência nos governos capitaneados pelo Partido dos Trabalhadores, elas passaram, eu lembro das conferências nacionais de educação, lembro os fóruns, lembro os conselhos, né, de acompanhamento das políticas. A gente tem tido a definição das políticas sociais numa arena extremamente excludente e seletiva, onde esses canais eles foram bloqueados e só participam. Poucos atores são chamados a definir as políticas, né, o que tem feito o aguçamento, né, das diferenças sociais e culturais e das desigualdades educacionais. Então, se a gente pensar grosso modo, isso aqui é uma análise, não é? Eu estou baseado em literatura, mas é uma análise muito assim, aligerada, mas só para deixar os pontos para discussão. A gente pode pensar que existem pelo menos 3 grupos que estão sendo importantes na decisão das políticas sociais, econômicas e das políticas educacionais.
um grupo, temos os grupos econômicos, ou o grupo econômico, ou os grupos, é melhor no plural, ligados ao capital financeiro, os empresários da educação. Esse empresariado que foi um dos pilares do golpe, inclusive de 2016, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff. Esse grupo, a base filosófica dele, ainda que não apareça com muita clareza, é uma base utilitarista, então vamos utilizar a educação diretamente para nossos interesses em relação ao mercado, e aí fazem uma conexão direta entre a educação e a economia por meio da teoria do capital humano. Essa perspectiva, por exemplo, ela está contida na agenda do Todos pela Educação, como a gente sabe, que, embora eles preconizem uma série de princípios liberal-democráticos, como a laicidade do ensino, a defesa da gratuidade, o caráter universal da educação básica, respeito às diferenças, etc., mas eles, não é? A gente aí tem que atentar para a polissemia dos conceitos. Eles trazem, por exemplo, para a gestão escolar e para outros espaços, não é? A nova gestão pública, como eu me referi antes, não é? Eles trabalham com metas, propõem metas, remuneração por resultados, rankings, como a gente sabe, e estão trazendo, não é, nas políticas que eles influenciam, uma chamada pedagogia direcionada para reduzir conflitos por meio da combinação de um capital social com a difusão de certos etos do capital emocional que propicie resiliência nas relações de trabalhos adversas. Os docentes, nessa concepção, eles são concebidos como profissionais que desempenham tarefas pedagógicas e não como intelectuais inventivos, não é? A gente, aliada a esse núcleo, e aí se a gente fosse pegar cada uma das medidas de política, a gente ia poder verificar na reforma do ensino médio, na BNCC para a educação básica em geral, na própria diretrizes para a formação do educador, etc., para a formação do professor, esses elementos, né, que dão diretamente à percepção dessa filosofia orientadora das políticas. Mas a gente também tem um outro grupo que tem influenciado as políticas de educação, que são as correntes religiosas, os movimentos de direita, não é, que suas influências se manifestam, por exemplo, na defesa da homeschooling, na escola sem partido, na ideologia de gênero, no controle dos livros didáticos, e etc. E um outro grupo, né, que também está presente nessa constelação de influências da política educacional, que está influenciando seus referenciais, são os militares, cuja expressão na política educacional é realmente o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, como vocês conhecem. Fora isso, a gente tem a tendência à privatização das universidades, o entranhamento cada vez maior de empresas na educação superior, na formação de professores, e etc. Eu não vou me alongar mais. E aqui eu chego nas nossas considerações finais. Quer dizer, é importante a gente ir apurando nossas lentes analíticas, teórico-analíticas, na investigação dos inúmeros objetos de pesquisa
que toma, não é, várias dimensões da educação como espaço de pesquisa, não é, e pensar e se aproximar da micro-realidade do que está acontecendo nas escolas, o que está sendo redefinida, está sendo redefinido nos espaços locais, quais são os espaços de resistência, etc. E eu queria também dizer que, em termos da luta política, o campo da educação é um campo que vem se destacando. A gente tem um movimento nacional que tem tomado corpo, por exemplo, quando houve ainda no governo Temer, a reformulação do Fórum Nacional de Educação, as entidades científicas e sindicais do campo da educação criaram o Fórum Nacional Popular de Educação, que, inclusive, está em processo de preparação da segunda Conferência Nacional de Educação, Nacional Popular de Educação, que tem se espalhado pelo país, esse movimento, não é? A gente tem visto também, no caso dos ataques às instituições públicas de ensino superior, o movimento da Andifes e vários locais da Associação de Docentes, da Andes, do Sindicato Nacional, na direção de não deixar que o projeto Futuris, que está no parlamento, passe, e que seria uma privatização, um golpe na privatização do ensino superior público. E a gente tem visto como pequenos resultados mais importantes dessa resistência o adiamento, por exemplo, da BNCC para a formação de professores, está um pouco suspensa, foi conseguido um prazo, como também a paralisação da implementação das diretrizes curriculares para o curso de pedagogia, trazendo sérias questões para as faculdades de educação, inclusive numa concepção de formação feito aquela em que o professor ele não deve pensar. E, enfim, são essas questões que eu trouxe aqui para a gente discutir. Muito obrigada por terem me ouvido. E estou pronta para o debate. Professora, eu passaria a noite inteira ouvindo a senhora. Você é muito gentil, Gorete. Mas é porque eu gosto do tema e também da senhora, né? Das questões que leu, que eu fez. E, assim, eu vi aqui que todas as pessoas, né, que o pessoal aqui comentando, agradecendo, a gente tem aqui instituições do Brasil inteiro, eu não vou dizer nomes, porque eu posso me perder em algumas, mas tem de Pernambuco, a UFPE, do Maranhão, Minas Gerais, e professores, alunos da nossa cidade, de Mossoró, do campus da UERN, da Secretaria Municipal de Educação. Gente, a gente tem tanta gente aqui que está gostando de ouvir, não vejo ninguém reclamando, foi um prazer, professora. Que maravilha, né? Então, agora a gente, além de professores, alunos, né, a gente agradece a participação e agora a gente vai fazer por blocos as perguntas. Poderia ser, professora? Edgleuma vai entrar aqui também, vai ajudando, vai começando nas perguntas. Ok, Edgleuma? Oi. Bom, eu quero parabenizar a professora Janete pela excelente discussão e parabenizar também o público que interagiu bastante aqui no chat, né? Fazendo muitos questionamentos e, assim, o pessoal também angustiado com a situação que a gente está vivendo, né? Principalmente nesse período de pandemia. Eu selecionei, as meninas aqui do suporte selecionaram aqui algumas questões e eu vou fazer 3, porque, assim, na verdade, são perguntas bem parecidas, né?
A Jaqueline Andreuzzi, ela pergunta, a professora acha que haverá harmonia de comportamento na próxima eleição? É a Jaqueline que pergunta. A Kátia Santos pergunta, regulação por meio de provas não incitará a competição e deixará de lado o objetivo maior que é o conhecimento? E o Kelvin Souza, que é nosso aluno aqui da pedagogia, foi meu aluno no semestre passado, ele pergunta, professora, no que se refere às políticas públicas de educação, que análise e reflexões podemos fazer neste período em que vivenciamos agora? São essas as questões, iniciais que o pessoal postou. Bem, a primeira questão da Jaqueline. Qual seria o comportamento? A linha de comportamento aí, dos candidatos na próxima eleição. Veja bem, certamente que o modo de governar, né, da coalizão que está no poder e está satisfazendo, a meu juízo, os interesses de um setor, de um grupo que vem dando sustentação, não é, a essa coalizão, a esse governo que a gente chama de governo Bolsonaro, mas que não é ele só. Então, está havendo atendimento de interesses privatistas, sem dúvida, certo? Mas está havendo muito descontentamento de outros setores, inclusive do empresariado, que não está sendo beneficiado, que se mostra descontente, não é? Para não falar assim de muitos outros setores da população, não é, como as pesquisas desta última semana mostraram. Mas é difícil a gente saber se realmente a gente vai conseguir superar, não é, esse governo ultraconservador, ultradireitista, até mesmo com lances dos mais perversos, né, em relação ao tratamento do grosso da população. Então, não consigo ver, embora a gente vá lutar para isso, né? A gente está vendo que o governo está tendo tantas dificuldades, inclusive o presidente da República, para arranjar um partido pelo qual se recandidatar, não é? E que significa que tem muitos interesses que estão sendo contrariados, além dos nossos. Não é à toa que a Rede Globo agora é possível de vê-la, não é? Como oposição e etc. A segunda questão é se a regulação por meio, eu estou entendendo aqui, de provas como sendo os testes estandartizados, né? São esses mesmos. Se ele prejudica o processo de conhecimento, processo de aprendizagem, etc. Olha, tem pesquisas que mostram como os currículos escolares se direcionaram para o atendimento desses testes. Como a escola pública, por exemplo, ela tem, para ter um bom desempenho nos testes, tem, inclusive, classificado os alunos em grupo ouro, prata e bronze, de acordo com o grau de aprendizagem e forçando, principalmente, português e matemática. Então, claro que essa formação, essa prescrição,
não é? Essa centralidade desses testes tem realmente entrado até o chão da escola de uma forma bastante perversa, não é? E agora o ápice é que, se a gente vê tanto a BNCC como essa tentativa de formação dos professores, né? Essa nova tentativa que está em curso e está, por hora, só um pouco adiada, como elas estão voltadas para o atendimento de testes. Então, vem para a universidade agora, a educação básica é que entra pela universidade e entra com esses conteúdos restritos, como a gente está sabendo. Que análise e reflexão sobre esse período. Menino, isso é uma questão que é uma tese. Não, eu sei das nossas angústias, né? Mas eu acho que é uma situação assim que a gente tem um exemplo da nova direita instalada no poder, não é? Com os aspectos do conservadorismo, bloqueando, inclusive, em alguns momentos, os interesses econômicos, né, de determinados grupos. Isso não quer dizer que outros não estejam dando a sustentação. Então, eu acho que é um dos períodos mais terríveis da nossa história, não é? Com essa prática obscurantista, com a perseguição às universidades, diminuição dos recursos, quer dizer, a solução para a saída da crise foi a PEC dos gastos, não é? Que, assim, cortou as políticas sociais pelo tronco, inclusive a educação, inclusive a viabilidade do Plano Nacional de Educação, e no lugar de ter outras alternativas, como mostram os economistas, que podia ter taxado as grandes fortunas, ter feito uma reforma fiscal de outra natureza que não fosse voltada para o empobrecimento da população. E quando o grosso da população empobrece, há alguém que enriquece no topo da sociedade, né? E eu acho assim importante essas reflexões, essa possibilidade da gente compartilhar essa situação que estamos vivendo na escola, na pele, não é? Como meio da gente pensar as alternativas, como meio da gente pensar as formas de resistência e cada vez mais a necessidade de pesquisas que penetre mais fortemente nos meandros dessa situação. O que é que está acontecendo no chão da escola e etc. Ok, obrigada. Pelo adiantado da hora, gente, a gente vai fazer aqui o bloco final aqui de perguntas, certo? Porque a gente tem que finalizar e a gente tem o tempo aí dos intérpretes também, né? O horário já delimitado, né? Bom, então aqui vou tentar resumir Só tem 4 perguntas aqui, então a gente vai fechar com essas 4 questões que tem aqui. Se por acaso eu deixei de dizer alguma, gente, é porque o chat é muito ligeiro e o nosso tempo, né, já está... E é de Gleuma, essa do PNE, acredito que você vai falar agora, Sim, né? vou falar. A questão do PNE. Ontem a gente viu, eu ouvi uma live do CNE, uma web conferência, professora, com o secretário de Educação Básica do MEC, né, que é coordenado, eles têm um programa, um curso para gestores das escolas, para os gestores da Secretaria Municipais, aliás, que é coordenado pela UFSCar, Universidade, né, e que ontem eles falavam na questão da retomada do Plano Nacional de Educação, as orientações para os municípios. Né? E eu achei interessante essa pergunta aí, professora de Gleuma, agora com você, pessoal. Isso, veja só.
Nós temos aqui 4 questões, vou ler pausadamente. A primeira questão é do Adeildo Elias da Silva, e ele faz justamente essa pergunta sobre o PNE, né, o Plano Nacional de Educação, que é justamente essa discussão. É uma política de Estado ou é uma política de governo, né? Porque como ele fala aqui que o PNE, sendo uma política de 10 anos, a gente supõe que seria uma política de Estado. Porém, há uma forte influência do governo que está em vigência no momento da aprovação para regular e direcionar essa política no seu modo. Então, professora, consideramos o PNE como uma política de Estado ou de governo? É a pergunta do Adeilton. A segunda pergunta é a pergunta do Tiago Queiroz, que foi nosso aluno aqui do Pós-Educ, aqui aluno especial. Ele pergunta, essa questão aqui é bem profunda. Como a professora observa a educação aplicada hoje para os próximos 30 anos? Estaremos vivos nos próximos 30 anos. Como é que a professora visualiza a educação aí nos próximos 30 anos? A terceira pergunta é da Silvia Ianoulas. Eu espero ter pronunciado correto, viu, Silvia? Pergunta, professora Janete, quais seriam as principais pautas comuns da aliança ou amálgama entre o neoliberalismo e o neoconservadorismo nos tempos atuais? Essa amálgama está consolidada no âmbito educacional? É a pergunta da Silvia. E, para finalizar, a gente tem a pergunta do professor Pedro Ganzelli, que ele faz o seguinte questionamento. Podemos pensar em um processo de regulação que favoreça as classes populares? E aí ele dá um salve aí, né, ao vivo Paulo Freire. Qualquer coisa eu posso repetir, Janete. Não, eu só estou terminando a de Pedro aqui. Porque certo. Você fala mais rápido, muito mais rápido do que eu escrevo. Ai, desculpa. Mas deu para anotar? Deu. Dessa eu anotei melhor do que no outro grupo. Bem, agradeço as perguntas, elas são, tantas do primeiro bloco como desse bloco, extremamente interessantes e desafiadoras. Daria para a gente fazer de cada pergunta uma live. Com certeza. Mas vamos lá. Adeilton, ele pergunta se o PNE é uma política de Estado ou é uma política de governo. Olha, teoricamente, pelas suas características, tal como está concebido o que é o PNE na LDBN, é uma política de Estado. Era para ser contínua e perene, e, pelo menos, né, no jogo de forças, né, que a gente vê nas sociedades contraditórias, de mercado e etc., interesses diferentes estariam sendo atendidos, né? Que foi como foi pactuado o PNE para ser desenvolvido em 10 anos. E aí, a própria falta de recursos, a própria PEC da morte, né? A PEC do teto dos gastos, tirou muitos recursos. Por exemplo, se a gente pensar na educação, no ensino superior, quer dizer, metas e estratégias impossíveis de serem atendidas com corte dos recursos de financiamento, não é? E se a gente, das universidades públicas, e se a gente for ver os outros níveis e modalidades de ensino, a mesma coisa tem acontecido. Por exemplo, metas como a garantia da obediência do piso salarial nacional, né? Embora seja de responsabilidade dos estados e municípios, mas a crise, não é? E a forma de tratamento dos estados e municípios como deveria ser no Pacto Federativo, tem sido altamente violado. Então, o aumento progressivo do percentual da educação, de investimento na educação, em relação ao PIB,
não é? Está comprometido porque o PIB ele está crescendo muito pouco e sem financiamento a gente não consegue viabilizar realmente uma política, né? Eu costumo dizer que para a gente saber qual é a prioridade da política, basta olhar para onde estão indo os recursos. Então, nesse sentido, a gente tem uma paralisia, mas isso não significa dizer, Adeilton, que o PNE está em vigor como lei, não é? Que deve ser cumprida, que não vai atingir as metas e estratégias, não é? Já não está atingindo, muitas já foram violadas, como a educação infantil e etc. Não tem nenhum apoio aos municípios, né? Teve um projeto de financiamento de construção que foi abortado, legalmente não deixa de ser uma política de Estado, né? Pelo tempo, pela sua continuidade, inclusive, né, que está prevista na legislação. Agora, a prática da política distorce completamente as estratégias e as metas que foram ali estabelecidas. Como observa a educação para os próximos 30 anos? Eu sou otimista no seguinte: já tem, na realidade, um prejuízo enorme, né? Nesses 4 anos, né, 2 de Temer, 2 de Bolsonaro, a gente já tem perdas enormes, né? Tanto pela crise econômica, como o tipo de orientação que está sendo dada às políticas. Então, com a pandemia, já se considera que tem uma geração perdida que vai ter muitos problemas para o Brasil no futuro. O modo de tratamento da crise, vocês viram o corte, inclusive, para a possibilidade dos equipamentos para o ensino remoto, né, na escola pública e para os professores, foi cortado, acho que a semana passada, foi abortado, há 2 semanas atrás. Então, se fala numa geração perdida, no aumento das desigualdades, não é? E a confiança é a gente tentar reverter essa situação, não é? Com a resistência, com a luta política, buscando efetivamente transformá-la, e aí 30 anos não é possível que a gente não tenha retomado as rédeas, não é, da sociedade brasileira num outro rumo. Mas é difícil a gente prever, mas eu não sou tão pessimista para dizer que a gente vai estar na lona, né? A questão de Silvia, se as principais pautas comuns, quais as principais pautas que seriam comuns ao neoliberalismo e ao neoconservadorismo. Silvia, pelo que eu tenho estudado e visto, há conflitos, há inclusive situações que atrapalham, não é, os postulados, as orientações neoliberais, principalmente do empresariado, né, dos interesses dos empresariados, porque eles querem, por exemplo, no campo da educação, que é o que a gente está discutindo, eles querem uma força de trabalho sadia, escolarizada, obediente, resiliente, como a gente está vendo nas medidas de política educacional, não é capaz de se adaptar às mudanças, capaz de ser empreendedora com o desemprego estrutural, não é, que as sociedades estão vivendo. E o neoconservadorismo, ele, em muitas das situações, impedem essa concepção de educação neoliberal que é postulada, não é, por essa fatia do empresariado, em certa medida hegemônica nesse contexto nosso,
Mas foi justamente o neoliberalismo que abriu as brechas para que o neoconservadorismo se instalasse, né? Como está em outras sociedades, né? Turquia, por exemplo, no Brasil, são poucas, mas esse projeto da extrema-direita, de volta aos valores da família, tradição e propriedade, está dito lá em Hayek, né, nos Fundamentos da Liberdade, um dos papas do neoliberalismo. Mas há tensões e contradições nessa aliança, que no caso do Brasil foi muito necessária a aliança com os setores religiosos, pentecostais, etc., que não querem uma educação laica, né? Não querem a sociedade laica. E aí a gente tem um conflito e uma contradição que eu acho que abre brechas para mudanças, espero. Né? Então, há uma aproximação pelos postulados de direita, mas há um distanciamento, porque o neoconservadorismo não é moderno, nem é pós-moderno em termos do desenvolvimento das forças produtivas e etc. Mas eu não tenho nenhuma certeza, é só um palpite. E Pedro, meu querido Pedro, se a gente pode pensar num processo de regulação que favoreça as classes populares. Se houver possibilidade de volta firme de um processo democrático em que a gente possa influir no rumo das políticas públicas, mesmo sem a gente ter ainda um processo revolucionário que destrua as estruturas capitalistas, mesmo que não temos, mas eu acho que no embate é possível a gente conseguir alguns avanços que permitam um tipo de regulação diferenciada da que ocorre hoje. Não é? Eu acho que é a garantia do espaço democrático, que é cada vez mais contraditório, que é cada vez mais difícil essa ligação entre capitalismo e democracia, como tem mostrado os estudiosos da questão, mas isso não significa, não é, dizer que as políticas, a sociedade, ela é feita pela ação humana, não é? Ela não é mecânica, não é para sempre, não se acabar as ideologias, não é o capitalismo a única forma possível de organização das sociedades, mas as brechas, as possibilidades de amenizar, não é, a situação que hoje se encontra um grosso da população brasileira, através da abertura da arena de decisões, não é? Do que é projeto de sociedade que se estabeleça, que seria o meio da gente garantir na fatia das negociações, conflitos e embates a construção de outras alternativas da regulação social e econômica. É assim que eu penso. E eu acho... Edgleuma está falando com o microfone. Tem o microfone. Eu estava com o microfone desligado, desculpa. Bem, antes de Gorete encerrar, posso fazer minhas despedidas, Gorete? Pode. Eu já ia falar sobre... para que a senhora fizesse as considerações finais. Eu queria agradecer imensamente o convite, não é? É muito importante a gente compartilhar reflexões, como eu afirmei e reafirmo no começo e no fim da minha fala. É importante a gente produzir de forma competente um conhecimento sobre essa realidade, sobre as políticas. Então, eu vejo aqui como um espaço de resistência e de reflexão, não é? E eu quero, sobretudo, agradecer a Edgleuma, a Gorete, a Júnior, que é o técnico que está aqui nos apoiando nos bastidores, a Rafaela,
como também as intérpretes Gionara e Rafaela. Está faltando uma pessoa, que foi aquela menina que saiu, que também está no apoio. A Ela e a Joriele, tinham duas. A Ela e a Joriele. Pronto, agradecer a todo mundo e a todos que me ouviram nesse momento e que fizeram questões importantes para a nossa reflexão, e aqueles que não fizeram, mas que pensaram com a gente. Muito obrigada, eu espero que seja as trilhas um sucesso, não é? Que eu acho que pela quantidade hoje de pessoas presentes já se avizinha trabalhos muito importantes para frente, atingindo os objetivos que estão propostos no projeto. Muito obrigada. A gente que agradece a senhora professora Maria e a todos, né, de Gleuma. Eu passo a palavra para a nossa coordenadora. Eu agradeço as intérpretes, Júnior também, e todo o pessoal do projeto que está aqui, né? Deus abençoe a todos nós e nos proteja de nós mesmos. Não tem aquela música de Chico César que diz assim, Deus nos proteja de mim, da maldade, das pessoas boas, né? Deus nos proteja de mim, e é isso que eu peço. Muito obrigada, Edgarama, querida, com você. Ok, eu quero finalizar aqui a nossa live agradecendo, assim, gratidão, muita gratidão à professora Janete por estar aqui partilhando e compartilhando, né, conhecimentos aqui com o público. E que bom que a gente tem esse registro online que as pessoas podem reverem, assistirem, né? E aí, concordo com o Goreta, a gente passaria lives e lives para discutir todos os temas que foram pontuados aqui durante a live. Só gratidão. E agradecer a Goreta, agradecer as intérpretes, Rafaela e Gionara, a nossa equipe, os nossos estudantes que são voluntários. A gente só tem um aluno bolsista no meio de 12, e aí eles estão disponibilizando aí o tempo deles, aí o Júnior no suporte, a Ellen aqui no chat junto com a Joriele, e vários outros, né, que são 22 pessoas que estão no projeto como voluntários, que estão aí também interagindo aí no público. Bom, e aí eu quero super agradecer ao público que participou. Assim, a gente teve uma audiência estável, né? As pessoas não saíram durante a live, permaneceram durante todo o tempo, o que demonstra o interesse das pessoas e o envolvimento. E aí já fazer o convite para o público que está aqui, que nós já temos agenda para a próxima semana. A nossa próxima atividade é terça-feira, dia 20. A gente vai ter uma live que vai ser sobre a formação em atendimento educacional especializado e os desafios do ensino remoto. É justamente a trilha que vai trabalhar as políticas de inclusão e diversidade, e nessa live a gente vai ter a participação do fonoaudiólogo Francisco Varde, da UFESA, aqui nossa instituição vizinha, parceira nossa, e da professora da rede municipal aqui, a professora Glauciana Castro, que é professora de atendimento educacional especializado, com mediação da nossa professora Samira Fontes Carneiro, que é coordenadora dessa trilha de inclusão e diversidade, que ela trabalha com essas pesquisas, que vai estar conosco. Essa próxima live do dia 20 vai ser no Facebook do Trilhas, porque como a gente tem vários parceiros no projeto, a gente vai diversificar as atividades, sempre está fazendo em um canal diferente dos parceiros e do projeto, né, para a gente estar possibilitando que as pessoas compreendam que é uma construção coletiva, né, de vários espaços, de vários sujeitos. E o recado que eu quero trazer aqui para a gente é que a gente continue nessa perspectiva da existência e da resistência. E, assim, o que me deixa feliz é que, assim, as condições que a gente está vivendo hoje nessa pandemia e na própria situação de governo, de desesperança, de descaso mesmo com as políticas sociais,
é que a gente vê um desânimo e até descrença da população, e a gente tem conseguido, no projeto, trazer muita gente da base, muita gente da comunidade para participar e para dialogar com a gente, porque quando Kant dizia que conhecimento é poder, porque quanto mais a gente conhece, a gente tem maior possibilidade de questionar, de confrontar, de reivindicar. Então, esse é o recado que eu quero dar para vocês, a nossa resistência, e fortalecer a luta social. Bom, é isso, só agradecer, só gratidão para o público e para todos nós aqui. Diga, só um minutinho, desculpa interromper. É porque alguém perguntou se as redes sociais da professora Janete, se a professora Janete tem redes sociais, pessoal querendo o contato da senhora professora. Aí os meninos colocaram aqui, foi uma... Aqui, por isso que eu interrompi, Edilma, desculpa, mas... Não, sem problema. Tá bom, se a Janete quiser socializar as redes, não se sinta obrigada. Eu tenho o Facebook, é Janete Lins, o Instagram é ao contrário, Lins Janete, não é? E vocês podem disponibilizar meu e-mail também, se as pessoas que estão solicitando foram pessoas conhecidas. Mas eu posso dizer aqui, o e-mail institucional é janete.azevedo@ufpe.br. Vou dizer de novo, janete.azevedo. Júnior, por gentileza, posta aí no vídeo. Hein? Júnior, para Júnior postar aí na tela para o pessoal ver, né? Você não, mas já está no vídeo. Não é? Está no vídeo. janete.azevedo@ufpe.br. Qual é o Instagram, Janete? Lins Janete, é ao contrário. O Instagram é Lins Janete, Júnior. Pronto, aí se alguém quiser... Né? E o Facebook é Janete Lins. Bem fácil, tá vendo? Então, acredito que a gente chegou ao fim agora, não é, Edilma? Isso. Janete, foi muito bom mesmo. Tá bom? Foi uma noite maravilhosa, uma aula que nos deixou muitas reflexões. Vi aqui o comentário do pessoal também, né? E que a gente tenha muitos outros momentos desses, não é? Edilma, não é, Janete? Isso. Obrigada a todo mundo, já. Foi um prazer. E obrigado. Meu pastor não quis participar mais, né? Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Cada um de vocês. Tchau.